nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos a meditar a liturgia da segunda-feira da quarta semana do tempo comum. E temos sempre coisas novas a aprender de evangelhos que tantas vezes escutamos e conhecemos. O que o Senhor tem a ensinar para cada um de nós? Brevemente, hoje quero recordar somente que temos duas memórias facultativas para a Igreja, de dois santos, aliás, um santo e um beato. São Brás, bispo e mártir, pelo qual, segundo a tradição, damos a bênção da garganta, pedindo a proteção da garganta e também a cura das enfermidades. E Beato Stefano Belesini, um agostiniano, que viveu a seu tempo toda a fé, em especial na época da perseguição napoleônica, e assim cuidou das escolas e também terminou sua vida justamente em Dianazano, onde está a Mãe do Bom Conselho, rezando diante da Virgem e em sua vida de oração e intimidade, servindo ao Senhor. Passemos à meditação do Evangelho, continuamos escutando São Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele.
Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje o evangelho que temos presente diante de nós é justamente o exorcismo, a cura do endemoniado de Gerazã. E o que temos a aprender com isso que talvez tenha passado desapercebido em nossas vidas? O texto, a tradução, uma outra tradução, nos oferece também justamente que este homem, quando se encontra com Jesus, vendo, porém, a Jesus de longe, correu e o adorou. Vemos aqui que o demônio não tem um poder sobre Deus. Ele pode tentar enfrentar a Deus, e é o que ele mais faz, querendo destruir a sua criação, em especial o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, desfigurar a imagem de Deus em cada um de nós, pelo pecado e por tantas outras coisas que nos oferece. Mas ele não é maior do que Deus. Não devemos de abusar e enfrentá-lo na questão de que lutar diariamente contra suas tentações investidas e suas ações para conosco, sim, mas não enfrentar de peito aberto como se fôssemos poderosos. Deus é poderoso, mas não é para isso que ele nos deu o poder, e sim para lutar contra o demônio e contra o mal quando este quer nos afetar, e afetar também a nossa vida familiar. Dito isso, voltemos a algumas coisas do texto. Primeiramente, Jesus está do lado do Mar da Galileia, onde vivem os pagãos, onde vivem alguns povos que não são judeus. E por isso encontramos também esta grande criação de porcos, esta manada ali. Recordemos, para os judeus os porcos são impuros. E, estando ali, tem este homem que vivia no cemitério. Devemos de ver como era o sepulcro, o cemitério naquela época. Eram sepulcros escavados em rochas. E assim, era possível morar dentro dele. Ou mesmo que fosse um pouco abaixo da terra, era escavado em rocha. Dava para alguém viver naquele lugar. E ali viviam os que se afastavam por sua própria conta da vida social, ou ainda daqueles que eram impossibilitados de viver na vida em sociedade. Mas há mais uma coisa aqui diante de nós. Quem vivia nos túmulos para um judeu, e recordemos, Jesus é um judeu, se tornava impuro por 7 dias. Tocar no túmulo tornava a pessoa impura. Então este homem, melhor dizendo, não somente está possuído por um espírito impuro, como habita um lugar impuro. É uma pessoa impura por causa da localidade onde está habitando, pela possessão que vive. E segue mais ainda o texto. Muitas vezes tinha sido amarrado com correntes e algemas, mas arrebentava. O que é essas correntes e algemas? Para nossas vidas, não para este homem. Aqui realmente é a física. Mas para nós devemos de ver que o que muitas vezes nos amarra ao mal é justamente o pecado. É justamente a ausência da graça e do amor de Deus em nós. E assim ele vivia no meio dos túmulos, gritando, ferindo-se com pedra, e apenas viu Jesus, como vimos, ajoelhou-se e o adorou. Por quê? Porque o mal diante de Deus deve de se ajoelhar. Não tem poder contra Deus, contra o Filho de Deus. E começa a gritar: que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Vemos que este povo tem um desconhecimento ao final do Evangelho de quem é a pessoa de Jesus. Não conheciam, não sabiam quem era este homem.
Então, aqueles que retratam que esta página do Evangelho é somente Jesus curando alguém de uma enfermidade que era desconhecida para a época, se nós olharmos claramente o texto, se é uma enfermidade qualquer, a pessoa não saberia quem era Jesus. Porque Jesus não se apresentou para esse povo. Esse povo vai conhecê-lo ao final do Evangelho, mas até agora não o conhecem, não sabem quem é este homem que parou ali com sua barca, está no início do seu ministério público. Então, realmente vemos uma ação diabólica diante de Jesus. Mas até mesmo o diabo deve de adorar ao Senhor. Não pode, assim, se estar de pé ou se manter contra Deus. E Jesus o que faz? Diz, espírito impuro, sai desse homem. E pergunta, qual é o seu nome? E ele responde, meu nome é Legião. Será que o Senhor não sabia quem era? Ele é onisciente, onipresente? Óbvio que Jesus sabia. Mas para que todos que estavam à sua volta soubessem o como agir, em especial numa libertação e num exorcismo, Jesus o demonstra. É necessário subjugar, ter o poder, a autoridade e saber o nome. Aqui na Bíblia, recordemos, é ter autoridade sobre a pessoa. Por isso não se proclama o nome de Deus. E tendo ainda mais autoridade, agora vai expulsá-lo, mas o demônio não quer que seja expulso da região e pede para ir para os porcos. Devemos de ter presente aqui. Por que essa cena acontece? Por que Jesus permite a possessão destes animais? Algumas coisas devem de ficar claras para nós neste trecho. Porque o demônio sabe reconhecer que ainda não é seu tempo de estar eternamente no inferno. Enquanto existir a história, enquanto o mundo não estiver no juízo final de Deus, ele sabe que tem a capacidade de estar presente e de também tentar destruir a vida humana, levando o homem ao pecado e à sua autodestruição. Vemos que é isso que ele fez com o endemoniado e vemos que é isso que o demônio faz conosco. Não é que estejamos possuídos, mas nos torna impuros como um porco, como um animal, como aquele homem. Não lhe restava mais nada da sua humanidade, porque estava subjugado pelos demônios que o possuíam. E assim, nós também devemos de ver que, se nós escutamos a voz do mal e vivemos o pecado, também nós perdemos o resto de humanidade que existe em nós. Basta olharmos a realidade à nossa volta. As pessoas podem ser simpáticas, agradáveis, mas quando estão num pecado tão grave e vivendo uma vida tão distante de Deus, nós vemos o quanto falta a dignidade humana nas pessoas e sentimos pena, porque até são boas, mas não estão na plenitude da sua humanidade, não vivem aquilo que devem de ser enquanto homem e mulher. E é isso que o demônio faz com cada um de nós, se lhe damos ouvido e se nos subjugamos ao seu poder, ao vivermos escravos, acorrentados ao pecado, às nossas vontades. E nós assim temos vivido, ao ponto de perdermos a nossa humanidade e a humanidade de Cristo em nós. E mais, o demônio então pede para ir para os porcos, por quê? Porque ainda não é só hora de ir ao inferno, de uma vez por todas. E o Senhor o que faz? Vemos que não é um demônio fraco. É uma legião. Mas Jesus tem plena autoridade sobre esta legião. Por quê? Porque esta legião é capaz de dominar mais ou menos 2.000 porcos. E, confessando o seu nome ante Jesus, e Jesus lhe obriga a sair assim para devolver a dignidade a este homem que estava possuído. Mas por que Jesus permite que vá a estes porcos? Porque para Jesus é mais importante uma alma que se salve do que 2.000 porcos. Um ser humano que retome a sua dignidade diante de Deus
é muito mais importante do que qualquer manada de animais cuidados para o sustento do homem. Então vemos o quanto Jesus se preocupa e ama cada um de nós. E assim, os espíritos entram nos porcos e se atiram abaixo. Eles não querem sair daquela região. Recordemos o que disseram, porque isso é importante para o final do Evangelho. E, ao verem aqueles que cuidavam dos porcos, contam a todos da cidade, do vilarejo, o que aconteceu. Estes vão e encontram o endemoniado. De que forma? Vestido em pleno juízo, ou seja, retomou sua dignidade, enquanto homem, enquanto filho de Deus. E assim, totalmente recuperado e em pleno juízo, o que acontece? Este homem está ali diante de Jesus e agora quer segui-lo. As pessoas, a saberem o que Jesus fez, o que querem? Que Jesus vá embora. Os demônios não queriam sair dali e as pessoas querem que Jesus se vá. O que isso tem a dizer para mim e para você, meu irmão, minha irmã? Que muitas vezes nós, como este povo que preferiu os porcos, os animais, a salvação de uma pessoa, nós preferimos que as coisas continuem assim, do jeito que estão em nossas vidas, mesmo sabendo que várias coisas fazem mal à nossa alma, fazem mal à nossa existência e o nosso amor com Deus. Não querer renunciar ao mal, por quê? Por ficar presos aos pseudos benefícios que o mal nos propõe e preferimos assim Deus longe de nós do que dar uma volta na vida, virar a vida de cabeça para baixo. Somos nós assim, meu irmão, minha irmã? Vemos as coisas que o Evangelho tem a nos dizer? Jesus quer nos libertar da situação em que nos encontramos, de indignidade humana, para nos reconduzir ao pleno juízo na sua graça, nos revestindo novamente com a nossa humanidade. Mas muitas vezes nós não queremos, porque preferimos os pseudo-benefícios que nos causam os males que buscamos. E preferimos ficar com os porcos, entre aspas, do que realmente recuperar a nossa vida diante de Deus. É difícil? Sim, mas é necessário. Expulsemos para fora de nossa região, de nossa vida, os demônios e não a Jesus, como este povo fez. Assim, eles que podiam ver os poderes divinos de Jesus, preferiram ficar como antes e se fecharam em si mesmos. Nós também o fazemos? Nos fechamos em nós mesmos e preferimos continuar como a nossa vida está no dia a dia? Cristo passou junto deles, dando a cada um deles, assim como quer dar a cada um de nós a sua graça, mas eles não corresponderam e simplesmente expulsaram. Nós também vivemos assim? Mas aquele que foi liberto do demônio, exorcizado por Jesus, quer segui-lo, mas Jesus lhe diz: não, volta para a tua casa e anuncia aos teus aquilo que a misericórdia do Senhor fez por ti. Mas ele, muito mais do que o Senhor lhe pediu, o fez, porque passou a anunciar a toda a Decápole, as 10 cidades, aquilo que Jesus tinha feito por ele. E nós, onde nos encontramos no Evangelho de hoje? Vivendo esta libertação que o Senhor realiza? Vivendo esta vida nova e a graça que o Senhor nos oferta? Ou expulsando a Jesus de nossas vidas? Porque queremos os benefícios que temos e não queremos perder aquilo que temos por causa daquilo que Jesus nos pede de mudança de vida. E diz o Salmo: fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. E mais adiante, o que nos diz o Salmo? Eu que dizia quando estava perturbado, fui expulso da presença do Senhor. Vejo agora que ouvistes minha súplica, quando a vós eu elevei o meu clamor. Nós reconhecemos que o Senhor tem escutado a nossa súplica e nos correspondido, e temos permanecido fiéis ao seu amor e à sua graça, e anunciamos a sua salvação a todos.
proclamamos a sua bondade. Por fim, a primeira leitura, e já nos estendemos muitos, mas o que nos fala justamente agora daqueles que vivenciaram plenamente a fé. Irmãos, que mais devo dizer? Não teria tempo de falar mais sobre Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Estes, pela fé, conquistaram reinos, praticaram justiça, foram contemplados com promessas, amordaçaram a boca dos leões, extinguiram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, recobraram saúde na doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros. Mulheres reencontraram seus mortos pela ressurreição. Outros foram esquartejados ou recusaram o resgate para chegar a uma ressurreição melhor. Pela fé, recusaram certas coisas para obterem algo muito melhor pela fé. E aqui, nós temos feito o mesmo em nossa vida. Outros ainda sofreram a provação dos escárnios, experimentaram açoite, as correntes, as prisões. Foram apedrejados, foram cerrados ou morreram a golpes de espada. Levaram vida errante, vestidos com pele de carneiro ou pelos de cabra, oprimidos e atribulados, sofreram privações. Isso não é somente os do Antigo Testamento. Como bem podemos reconhecer, os santos, os que buscam a Deus, passam por tudo isso, mas permanecem fiéis à promessa, como ontem meditávamos no Evangelho de domingo, como Simeão e Ana. Também nós continuamos assim? Eles de quem o mundo não era digno, erravam pelos desertos e pelas montanhas, pelas grutas e cavernas da terra. E, no entanto, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, apesar disso não obtiveram a realização da promessa. Qual promessa? A terrena. Pois Deus estava prevendo para nós algo melhor. Por isso não convinha que eles chegassem à plena realização sem nós. Recordemos a promessa que o Senhor realiza, aquilo que Ele nos ofertou e oferta, a vida, da graça do céu que devemos de viver, e busquemos viver para essa graça do alto, na expectativa de que Deus não falha, e que se vivemos uma vida digna dele, e abandonamos a nossa indignidade e os pecados, nós mereceremos algo muito maior, que nem podemos imaginar, que o Senhor nos concederá. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a realmente abrir-nos a nossa vida a Jesus, para que Ele possa expulsar de nós toda ação maléfica e estejamos assim também nós abertos a abandonar tudo aquilo que é segurança mundana e ineficaz que temos em nossa vida, mas nos afasta do projeto de Deus, para que, vivendo cada vez mais a sua graça, a sua bondade, a sua infinita misericórdia, possamos realmente caminhar com Cristo e anunciar ao mundo as suas maravilhas e um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, São Brás, Stefano, Belezine e todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.